Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas práticas. Esse é o primeiro vídeo. Bom, inicialmente, nós temos que falar sobre o tipo de coloração utilizado nas nossas lâminas. O nome da coloração se chama hematoxilina eosina. É a combinação de dois corantes, o corante que se chama hematoxilina e o corante que se chama eosina. A maioria das nossas lâminas são coradas com esses corantes, com a combinação desses corantes. Quando não for, eu vou chamar atenção para as diferenças quando for utilizado outro tipo de coloração. Bom, a hematoxilina é um corante que dá uma cor roxa e ele tem uma característica básica, ou seja, ele vai ter afinidade por estruturas ácidas na célula. Essas estruturas, por sua vez, então, são chamadas de basófilas. Por quê? Porque elas atraem a base, já que a característica dessas estruturas é terem o pH mais ácido. Então, elas atraem o corante básico, que é a hematoxilina. Qual é a estrutura na célula que tem essa característica ácida? O núcleo. O núcleo, por ter os ácidos nucleicos, ácidos nucleicos, tem o caráter ácido. Portanto, o núcleo vai estar corado de roxo. É uma estrutura basófila. Ele em si é ácido, mas por ser ácido, ele vai atrair o corante básico. E o contrário, então, fica para a eosina, que é um outro tipo de corante, né, que tem a coloração mais rosa. A eosina tem o caráter ácido, então vai se ligar a estruturas básicas na célula, que são chamadas de acidófilas ou eosinófilas. Tanto faz qualquer um desses termos, tá? Não tem hematoxilófila, para hematoxilina é só basófila. Que na célula as estruturas acidófilas ou eosinófilas estão no citoplasma. A gente sabe que no citoplasma tem uma série de organelas, mas o conjunto dessas organelas tem o caráter básico, então por isso vão ser corados com a eosina, tá? São estruturas acidófilas. Elas em si são básicas, mas por isso, por atrair o corante ácido, elas são chamadas de acidófilas ou eosinófilas. Vamos ver como é que isso fica na célula. Aqui tem 3 exemplos de cortes diferentes, tá? Corados com a hematoxilina eosina, que é um tipo de coloração, né, que combina os dois corantes, então. Aqui a gente pode ver as células em maior aumento, então o citoplasma em rosa e o núcleo em roxo, tá? Aqui a gente tem outros tipos de célula, basicamente só aparece o núcleo aqui em roxo, tá? E aí vocês vão me perguntar, onde é que está o retículo endoplasmático rugoso? Onde é que está o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi, as mitocôndrias dessas células? Não aparecem na microscopia de luz, né? Porque tem, então, um tamanho muito pequeno e o microscópio de luz não tem resolução para mostrar essas organelas, mas elas estão ali, dando um caráter básico para o citoplasma, por isso que ele fica corado com o corante ácido, que é a eosina. Já o núcleo, que tem os ácidos nucleicos, né, tem um caráter ácido, então atrai o corante básico. E aqui no núcleo a gente pode ver uma coisa. Esse ponto aqui tem 2 visíveis, são os nucleolos, né? Os nucleolos, aquela organela que a gente comentou, que produzem os ribossomos. Aqui um corte histológico, mostrando células em tamanho bem menor,
né, no aumento menor, e tons diferentes, mas vocês conseguem diferenciar bem o núcleo do citoplasma, né? Aonde tem núcleo aqui, tem uma célula, tá? Aonde não tem núcleo não quer dizer que não tenha célula, é que o corte não passou pelo núcleo. Vocês têm que imaginar essa estrutura aqui como a célula, né, como tridimensional, né, com um volume, mas aqui a gente está vendo ela plana porque a gente está vendo num corte muito fino, tá? Aqui a gente consegue visualizar os nucleolos também. A gente poderia dizer que esses núcleos aqui são eucromáticos, ou seja, a cromatina não está condensada, tá? Já aqui, em menor aumento ainda, a gente vê uma série de núcleos. Já podemos visualizar nesse aumento núcleos mais redondinhos, núcleos mais alongados, tá? Então, núcleos em roxo e o citoplasma em rosa. Aqui a gente já consegue diferenciar aqui dois tipos de tecido, né? Esse tecido aqui, as células estão bem justapostas, ou seja, bem perto umas das outras, tem pouca substância entre as células. Já aqui, a gente pode ver que é diferente. Mesmo sem ainda identificar esse tecido, a gente vê que as células estão mais afastadas umas das outras, né? Porque a gente consegue ver mais espaços entre os núcleos, certo? Então, esse é o nosso primeiro vídeo, que é sobre a coloração hematoxilina eosina. Até o próximo, então.